A energia elétrica tem pesado no bolso do brasileiro, é o que mostrou a prévia da inflação de julho, divulgada pelo IBGE. Tivemos aí o registro de 0,06% do IPCA 15 em julho, portanto subiu 0,06%. Foi a terceira desaceleração seguida do indicador. Vamos falar mais então sobre esse dado e entender também o que pode acontecer a partir do comportamento da inflação com a Carla Argenta. Ela é economista-chefe da CM Capital. Tudo bom, Carla? Bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Vamos entender primeiro, Carla, claro que eu quero olhar com você sobre o quanto que o comportamento da inflação pode ditar aí o ritmo do corte de juros no Brasil, mas primeiro entender de fato esse resultado, né? IPCA 15 sobe 0,06% em julho. Até então as projeções que tínhamos era sim de uma desaceleração, mas ela veio muito abaixo do esperado. O que aconteceu? O que o mercado não conseguiu captar? Perfeito. Bom, julho foi um mês que concentrou uma série de choques, né? Nós tivemos uma queda muito intensa do preço dos alimentos, que ela foi disseminada por vários pequenos grupos que compõem o indicador. Nós tivemos o recuo também de uma série de serviços, que era a grande preocupação do mercado, né? Esses serviços, eles têm uma relevância muito grande porque eles também têm uma relação muito estreita com os salários da economia, que é a grande incógnita, a grande preocupação do Banco Central. Então, os serviços apresentaram um comportamento muito benéfico e, no sentido oposto, né, nós tivemos algumas pressões, a energia elétrica acaba sendo o grande destaque nesse sentido. Em relação à energia elétrica, especificamente, a alta de cerca de 3% que nós tivemos no mês, ela se deve principalmente ao período de secas que acontece no inverno aqui no Brasil. O Brasil tem uma sazonalidade muito clara. Nos meses de calor, as chuvas são intensificadas e a nossa matriz elétrica ela é majoritariamente hidrelétrica. Então, nós somos muito dependentes dessas quantidades de chuvas. E nesse período de seca que nós estamos atravessando agora, o nível desses reservatórios cai, né? Cerca de 50% da nossa matriz elétrica pelas hidrelétricas e, portanto, esse recuo no nível das hidrelétricas gera uma escassez dessa oferta de energia. E o mecanismo adotado aqui no Brasil é justamente esse das bandeiras tarifárias para controlar a demanda que recai sobre esse sistema que apresenta uma oferta bastante reduzida nesse período. O acionamento dessas bandeiras aconteceu ainda em junho, é importante lembrar, mas a metodologia do IPCA 15, né, que considera metade do mês apenas, ela é afetada de uma forma bastante limitada por esse reajuste da bandeira tarifária. A gente viu apenas essa alta de 3%, sendo que no mês anterior já havia sido divulgada uma alta de cerca de 2%. Portanto, o impacto para o consumidor é maior do que ele foi expresso nessa prévia de julho. Carla, claro, vai continuar com a gente, vamos seguir nessa conversa, mas também a Juliana Camargo, nossa analista de agro, está chegando para conversar com a gente, Carla, porque você... Bom dia, tudo bom, Ju? Bom dia, Carol. Bom dia, Carla. Bem, porque durante a nossa conversa, Carla, você destacava alguns resultados que pesaram no IPCA 15, aí a gente está falando da inflação do mês de julho, que é justamente... Não só a questão da energia elétrica puxando para cima a inflação, mas os alimentos puxando para baixo. Qual que é o cenário que a gente tem então, Juliana, quando a gente olha para os alimentos aqui no Brasil, o que ajudou nesse resultado e quais são aqueles alimentos que preocupam nesse momento, hein? Oi, Carol, muito bom dia. Os alimentos dessa vez ajudaram a segurar um pouco, a conter esse índice, já que o mercado esperava uma alta acima de 0,21% e ficou em 0,06%. No caso da alimentação no domicílio, ela foi o principal, teve uma queda de 1,14% em relação àqueles itens que a gente compra no mercado e leva para casa para produzir. A gente preparou uma arte com os principais itens que estão aí, que ajudaram, né, com uma deflação. A gente tem liderando o tomate, que a gente tem acompanhado, né, há vários meses, né? O tomate aumentou, ajudou a aumentar a inflação. Nesse momento, o tomate tem uma queda em julho de quase 20%, ajudando a compor esse índice dos itens alimentação. Batata inglesa, 10% de recuo. Aqui está mais relacionado à safra. O tempo mais fresco, mais firme, ajuda na produção no campo, então aumenta a oferta desses produtos, automaticamente os preços caem. Batata e tubérculos na mesma linha. Café moído, a gente está em plena colheita do café aqui no Brasil, está influenciando tanto
as cotações internacionais, quanto ajudando a reduzir o preço desse alimento que aumentou muito nos últimos anos. Sabemos. Então, esse recuo é um pouquinho diante de uma alta muito concentrada, hortaliças, as frutas e os pescados. Do lado das altas ainda, a gente tem a cebola com alta de 7% aqui embaixo no rodapé e o pão francês que tem uma alta. Isso aqui é muito preocupante porque a gente está vendo aí conflitos ali entre a Ucrânia e a Rússia, que são importantes exportadores. Então, isso preocupa bastante, já que o Brasil depende principalmente do trigo que é importado, que vem de fora. Então, aproveitar, Ju, qual que é a tendência para esses alimentos? Quando a gente fala de queda de tomate, batata inglesa, isso deve continuar nos próximos meses? Se o tempo ajudar e os produtores continuarem investindo nesses produtos que têm uma entrega rápida, né? São produzidos rápidos. Se você tem uma oferta, se o preço cai muito, pode ser que esse produtor de tomate desista de plantar. Então, ele pode reverter um movimento. Então, é um ciclo muito curto. Então, a gente tem oscilações práticas. Não é o caso do café, por exemplo, que é um ciclo mais longo de produção. Então, tende a cair por um tempo maior ainda. Mas a gente preparou uma outra arte para mostrar justamente isso, como é que os preços dos alimentos estão se comportando ao longo de 2026. A gente olha a batata ali, que caiu 10%, mas no acumulado do ano até o momento, ela está aqui, ó, com uma alta de 63%. Então, é sazonal, é um momento, isso pode influenciar a decisão dos produtores. Aqui, os que ficaram mais caros nesses 6 meses, carnes, ó, quase 7%, e ali os itens que ficaram mais baratos, óleos e gorduras, o azeite ajudando a puxar essa queda em 2026. É para a gente olhar aí para essa composição do índice. Obrigada, Ju. Eu vou seguir na conversa aqui com a Carla Argenta, segue conectada conosco, porque é com o dado de inflação que a gente olha também para a taxa de juros. Temos aqui a Carla já no telão. Temos, Carla, na semana que vem já a reunião do Copom para definir taxa básica de juros aqui no Brasil, com essa inflação desacelerando, inclusive vindo abaixo das estimativas do mercado. O que a gente pode traçar aqui de expectativas, não só para essa reunião, mas para o ano de 2026? Olha, o ano de 2026 está sendo absolutamente desafiador para o nosso Banco Central. Nós vínhamos de uma condição muito positiva no final de 2025, que pavimentava o caminho para quedas mais intensas nos juros. E logo de cara a gente teve uma guerra que trouxe vetores inflacionários muito fortes para o mundo inteiro. E nesse sentido, o nosso Banco Central, que já tinha a maturação da política monetária muito bem feita, conseguiu iniciar esse processo de queda, mesmo que muito paulatino. O dado divulgado ontem, né, ele afastou por hora as possibilidades de manutenção nos juros. Então, o mercado considera quase que consensual uma queda adicional de 25 pontos base na Selic. Agora, para os meses subsequentes, nós ficamos muito dependentes do que vai acontecer no campo geopolítico, de como será o comportamento, principalmente dos alimentos, que foi muito bem trazido aqui anteriormente, né, de como isso pode pressionar a inflação e, por consequência, os contratos futuros, já que a nossa inflação ela é muito reajustada pela inflação corrente, né? Então, esse universo de elementos que estão em curso agora, eles dão um horizonte de previsibilidade para o Banco Central que é muito pequeno e diz respeito única e exclusivamente à reunião que será na semana que vem. Para setembro, outubro, novembro e dezembro, o mercado se mostra mais conservador, assim como o Banco Central, o que reduz a probabilidade de quedas mais intensas nos juros, mas o IPCA 15 divulgado ontem, né, mais uma vez, ele abre essa porta, ele faz com que o mercado e que o Banco Central considerem novamente quedas adicionais nos juros ao longo de 2026, embora o espaço seja bastante reduzido. Copom está olhando para os indicadores aqui do Brasil, olhando para a inflação, mas também olhando para o que vai acontecer hoje lá nos Estados Unidos. Vem a decisão do Federal Reserve. Por lá, a expectativa do mercado, Carla, é de manutenção do intervalo da taxa de juros do jeito que está. O grande ponto é a mudança na comunicação do Federal Reserve, que já veio aí essa sinalização por parte do presidente do Fed de que vai mudar e deixa aí os grandes gestores globais com um grande ponto de interrogação sobre as futuras decisões do Banco Central dos Estados Unidos. Isso, essa é uma decisão que, por hora, espera-se a manutenção dos juros, mas é basicamente um ponto anunciado que esses juros voltarão a subir em breve, né? Essa condição de pressão inflacionária mais sistemática, que vem tanto do universo do petróleo, assim como de uma dinâmica interna que é vista dentro do grupo de serviços, que é muito caro por lá, acaba gerando essa reação por parte do Banco Central. E por lá, a expectativa é de que nas próximas reuniões nós já tenhamos alguma alta. Nessa reunião especificamente, a decisão deve ser
dissenso, né? Ela não é consensual, não deve ser consensual entre seus membros, o que sinaliza, mais uma vez, para altas futuras na contramão do que tem acontecido aqui no Brasil. Carla Argenta, conversando com a gente, economista-chefe da CM Capital. Mais uma vez, Carla, muito obrigada por estar conosco e até uma próxima. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. E, claro, cobertura completa aí sobre essa decisão do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, aqui na CNN Brasil, também no CNN Money.